Bom dia, está no ar o RBV News edição manhã, que leva a você, internautas, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. As delegacias de polícia amanheceram sem expediente nesta quinta-feira em todo o estado. Agora há pouco, policiais fizeram uma manifestação em frente à DEPAC Centro, que é a única delegacia da capital, que está registrando flagrantes. Os policiais civis rejeitaram a contraproposta de reajuste do governo de 9,15% e decidiram paralisar o atendimento nas delegacias por 24 horas. A decisão foi tomada em uma assembleia na noite desta quarta-feira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul, Alexandre Barbosa da Silva, os policiais civis recebem o pior salário do Centro-Oeste e está em 20º no ranking do pior salário do Brasil. A categoria reivindica um aumento de 25% ao ano até 2014, para que o salário do policial civil, em início de carreira, passe de R$ 2.140 para R$ 4.000. Uma mulher ficou ferida agora pela manhã após bater a motocicleta que pilotava contra um veículo na Avenida Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande. Segundo o motorista do carro, Adriana Messias da Silva entrou na contramão para fazer uma conversão na Dolor de Andrade e acabou colidindo com o veículo. O motorista não ficou ferido. Adriana foi socorrida pelo SAMU, encaminhada para a Santa Casa com fraturas nas pernas e no braço direito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Adriana não tem CNH. O trecho da Mascarenhas de Moraes chegou a ficar interditado. Dia 19 de abril é marcado em todo o país pelas comemorações do Dia do Índio. Segundo dados do IBGE, a população indígena de Mato Grosso do Sul cresceu 3,1% em 10 anos. Atualmente, há no estado 73.295 pessoas que se declararam índia no último censo, realizada em 2010. De acordo com os dados, enquanto no Brasil a população índia cresceu 1,1% em Mato Grosso do Sul, o crescimento foi maior, principalmente na área rural, que foi de 3,4%. Campo Grande ocupa o 7º lugar entre os municípios com maior população indígena. São 5.657 indígenas vivendo na capital. O estado ocupa o 2º lugar em quantidade de índios no país. Mas assim como a população indígena, os problemas também crescem. A demarcação de terras, por exemplo, é uma questão complexa em Mato Grosso do Sul. Para comentar sobre as questões que envolvem essa população e o que a FUNAI vem realizando em prol dos indígenas de Mato Grosso do Sul, eu converso com Anderson Benites, coordenador regional da FUNAI. Bom dia, Anderson. Bom dia, Pio. Eu gostaria de cumprimentar os nossos amigos internautas da RBV News. É um grande prazer estar aqui representando a FUNAI nesse dia que é tão importante para todos nós da FUNAI e para todas as populações indígenas, não só de Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil. Qual é a situação real hoje da população indígena em Mato Grosso do Sul, Anderson? A população indígena no Mato Grosso do Sul e no Brasil, a gente costuma dizer, a situação hoje é de busca, nós buscamos que a sociedade passe a respeitar a população indígena como cidadão que ela é. Né? A gente tem vários problemas decorrentes de dificuldade de acesso a direitos sociais por parte das populações indígenas e nós costumamos dizer no âmbito da nossa coordenação regional de Campo Grande que um dos maiores problemas, um dos nossos maiores desafios hoje é fazer com que as instituições atendam o índio como cidadão que ele de fato é, né? Porque as pessoas, as instituições, elas estão habituadas a qualquer coisa que acontece com o indígena, eles falam assim, não, vá resolver com a FUNAI. A FUNAI não é a única responsável pelas comunidades indígenas, as instituições têm que entender isso, né? Então a gente diz que dos nossos grandes desafios é fazer com que as instituições promovam o acesso à cidadania das comunidades indígenas, da população indígena. Hoje, por exemplo, o indígena tem mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, Anderson? O indígena tem. O mercado de trabalho, ele está aí, a gente sabe que o Estado está gerando diversas vagas de emprego, indo até na contramão do resto do país. O Mato Grosso do Sul tem um desempenho econômico bastante bom nesse aspecto. O que a gente encontra de dificuldade é a capacitação das comunidades indígenas, né? A capacitação da mão de obra indígena. Ainda ontem eu vendo um vídeo num evento realizado na Câmara Municipal, um vídeo produzido por indígenas,
falando sobre essa questão, tinha um depoimento de uma indígena dizendo que trabalho tem, o que ela precisa é de capacitação. Então o nosso grande desafio da FUNAI e desafio das entidades, das instituições que são responsáveis por promover capacitação de mão de obra, o desafio é capacitar o indígena respeitando as suas características próprias de cada etnia e fazer com que ele tenha acesso ao mercado de trabalho de fato, né? Esse é um grande desafio que se coloca, mas nós estamos trabalhando nesse sentido, buscando desenvolver políticas, fazer com que as instituições responsáveis e a FUNAI desenvolvam políticas de capacitação, respeitando sempre as características que são próprias das comunidades indígenas. E talvez, por causa disso, que o salário que é pago ao índio é diferente do quem trabalha normalmente para receber, porque nós tivemos aqui recentemente um líder indígena reclamando de que o salário que o indígena recebe é menor do que, por exemplo, uma pessoa branca que trabalha no corte de cana-de-açúcar, por exemplo. Uhum. Nós não possuímos dados estatísticos que comprovem essa colocação, mas o que a gente possui é a experiência do dia a dia. Né? O nosso trabalho do dia a dia, a gente verifica, sim, essa diferença salarial. Assim como existe diferença salarial que a gente conhece entre homens e mulheres, entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros, não é diferente também com as comunidades indígenas. Para combater isso, a gente tem buscado oferecer condições de capacitação para qualificar essa mão de obra e buscar implantar, não diria implantar, não seria o termo correto, mas buscar trabalhar sempre que a gente tem espaços como esse, dizer para a sociedade a necessidade de se respeitar a comunidade indígena, porque também nós compreendemos que também passa muito pelo respeito que você tem para com aquele seu irmão indígena. Né? É claro que de uma forma mais prática, uma forma de combater essa diferença salarial é a capacitação da mão de obra, é a qualificação da mão de obra. Por isso nós temos desenvolvido projetos, estamos fazendo parcerias com outras instituições e investindo também dentro do que nos é possível, dentro das nossas possibilidades, na qualificação através da educação, tentando oferecer acesso ao ensino superior para as comunidades indígenas. Né? Para a gente, de forma prática, para resolver esse problema, seria mais a capacitação, a qualificação da mão de obra. Agora, Anderson, hoje Campo Grande é responsável por uma parte da população indígena. Dourados tem outra parte e Ponta Porã tem outra, é isso? Exato, isso. Hoje Campo Grande, do qual você é o coordenador, ela é responsável por que tipo de etnias nessa região aqui? Sim, Campo Grande, eu sou coordenador substituto, né, represento hoje, inclusive, o nosso coordenador titular, que é o Edson Fagundes, que não pôde estar aqui hoje porque ele está nas aldeias, né, as comunidades anseiam por essa presença do nosso coordenador, então ele está nas aldeias e eu estou representando hoje. As comunidades que estão jurisdicionadas à nossa coordenação regional, porque são 3, né, Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Quantitativamente, né, a coordenação regional de Campo Grande é a que é responsável pela maior quantidade de indígenas, cerca aproximadamente 30 mil indígenas. Atendemos aos indígenas urbanos daqui da região da cidade do município de Campo Grande. Atendemos ainda as comunidades indígenas dos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Hidrolândia, Niuaque, Aquidauana, Miranda, Corumbá, Bonito e Brasilândia. São as etnias, grande maioria etnia terena, né? Temos também os Caduel, os Ofaié Chavante e os Guató, lá da região de Corumbá. São predominantes, existem outras etnias residindo, né, nessas localidades, mas predominantemente são essas etnias nestes municípios. Agora, antes, fazendo uma correlação com Dourados, onde ali o problema é maior, principalmente por causa da etnia Guarani Kaiowá, né, por causa da cultura e por causa do suicídio que é muito intenso naquela região, com essa região que a FUNAI de Campo Grande você acabou de citar. Por que esse problema é mais comum na região de Dourados, Anderson? Você diz problemas sociais. Sociais e de suicídio. A gente pode dizer que isso o que nos leva a crer que o problema é mais grave, digamos assim, mais agudo no município de Dourados, por questões da etnia, né, por questões de ser uma característica da etnia. Cada etnia tem uma característica própria e bastante marcante. Às vezes as pessoas, a população pode não compreender, pode até pensar que são todos iguais, mas nós que lidamos com as comunidades indígenas sabemos que cada etnia tem uma característica muito forte, muito marcante, e a gente pode dizer que
são por características da cultura, características da etnia, o modo deles pensarem. Eles estão numa situação ali de questão fundiária bastante extrema, né, de problemas com relação à questão fundiária, porque a terra para a comunidade indígena é muito importante, a terra para o índio é muito importante, o modo dele se relacionar com o mundo passa pela relação que ele tem com a terra. Então a gente avalia dessa forma, não que nós não tenhamos problemas, nós temos problemas tão graves quanto os de Dourados, mas o que me parece é que aparecem mais as questões de Dourados por uma questão de características das etnias, né? Agora, Anderson, o Ministério Público Federal determinou a reintegração de uma área de Paranhos no prazo de 1 ano. Você acha que essa reintegração pode facilitar, já que a grande reclamação da população a partir de Dourados é a falta de terra, no caso? Toda situação de demarcação de litígios de terra indígena, nós entendemos que se o estudo está feito e se foi demonstrado que aquela terra é indígena, o fato daquela terra ir para a comunidade pode propiciar a melhoria na qualidade de vida daquela comunidade, né? Portanto, a gente entende que é aquilo que eu disse, a relação do índio com o mundo passa muito da relação que ele tem com a terra. Então, assim, a gente acredita que pode sim melhorar. Né? A gente só não entra muito com detalhes na questão de demarcação, porque nós temos uma política de que apenas a presidência da FUNAI se manifesta, porque é um assunto bastante delicado, e para padronizar as respostas e padronizar as informações, para a gente não ter problemas, é a presidência da FUNAI que fala. Para a gente concluir, Anderson, Sim. O que é que a gente pode comemorar nessa data? Nessa data, o que a gente pode comemorar, eu posso dizer no âmbito da nossa coordenação regional de Campo Grande. A gente quer comemorar uma transformação no modo de trabalho da FUNAI, falando especificamente da nossa coordenação regional de Campo Grande. Nós assumimos a coordenação, o Edson assumiu no segundo semestre de 2010, e desde então nós viemos num processo de implantar de fato a reestruturação da FUNAI, que foi deflagrada através do decreto 7.056 do presidente Lula. Né? A FUNAI está mudando o seu modo de trabalhar, estamos trabalhando junto com a comunidade, e a cada ano que passa, a cada tempo que passa, a gente busca implantar as deliberações da reestruturação, né? Nós conseguimos melhorar as estruturas de trabalho da Coordenação Regional de Campo Grande. No final do ano passado, nosso coordenador em gestões em Brasília conseguiu comprar 9 veículos para atender a nossa frota. Cada veículo desse vai para atender uma coordenação técnica local, que são as nossas representações nos municípios. Além disso, a gente busca recuperar o crédito que a FUNAI detém no mercado, fazendo pagamento correto de fornecedores, buscando solucionar problemas que vinham de administrações anteriores, e intensificar os trabalhos na questão de fiscalização, monitoramento ambiental. A gente está levando a cabo aí projetos de fiscalização e monitoramento ambiental, e também projetos de promover o acesso aos direitos sociais das comunidades indígenas. Muito bem, eu conversei com Anderson Benites, ele que é coordenador adjunto da FUNAI aqui em Campo Grande. Anderson, obrigado pela entrevista e pelas informações. Muito obrigado. Policiais federais realizaram agora cedo no Aeroporto Internacional de Campo Grande uma operação padrão. Mais informações com Natália Chaves. Por melhores condições de trabalho, a Polícia Federal realiza em todos os aeroportos do país a Operação Padrão. Para entender melhor como vai funcionar essa operação, eu converso agora com o presidente do sindicato aqui de Mato Grosso do Sul, Jorge Caldas. Jorge, explica pra gente o que é a Operação Padrão. A Operação Padrão visa demonstrar à população brasileira, né, a insatisfação dos policiais federais pelo descaso que o governo federal está apresentando à categoria dos policiais federais. Nós estamos enfrentando problemas rotineiramente de condições de trabalho, estamos enfrentando problemas de infraestrutura. Para você ter ideia, no estado de Mato Grosso do Sul, as delegacias de fronteira, ou seja, de Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, não apresentam a mínima infraestrutura para que possa ser prestado um serviço de excelência à sociedade do nosso estado e à população brasileira. E como que vai funcionar essa operação dentro dos aeroportos?
A Operação Padrão, ela foi deliberada pela Federação Nacional dos Policiais Federais em Brasília, onde os 27 sindicatos estão agindo conjuntamente nos aeroportos do país, noticiando os problemas que a categoria tem enfrentado. Nesse diapasão, nós queremos fazer com que a sociedade tenha a real informação do que os policiais estão enfrentando, porque estão vendo em eventos aí, como a Rio+20, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e nós necessitamos de policiais qualificados, de policiais preparados e também agindo contra a terceirização na Polícia Federal. Hoje em dia, nós temos pessoas terceirizadas no quadro da Polícia Federal, prestando serviço nas atividades ou seja, nas atividades de imigração, no controle migratório, no controle de entrada e saída de estrangeiro no país, e bem como nos aeroportos. Nós necessitamos, sim, que essas pessoas que não são qualificadas sejam retiradas e que tenhamos ali policiais federais para atender a população brasileira, prestando um serviço de excelência, pois a nossa preocupação é maior com a sociedade. Não existe preço para uma vida, não existe, quando se fala de prestação de um serviço de excelência à sociedade brasileira, a polícia necessita de ter orçamento próprio, necessita de ter condições de operar, como recebendo equipamentos, recebendo materiais necessários para o desempenho da função policial. Jorge, para a gente finalizar, o que está funcionando ali no portão do embarque? O passageiro que vier embarcar hoje, o que ele vai se deparar? Qual vai ser a situação? Nós pedimos a compreensão de todos os passageiros que estão embarcando hoje nos aeroportos do país, porque fatalmente deverá ocorrer atrasos no voo, em virtude de quê? De uma checagem que deveria ser feita rotineiramente, e ela não é feita nos aeroportos, por quê? Pela falta de efetivo policial. Ao mesmo tempo, nessa checagem, ela passa por controle migratório, checando no sistema de procurados impedidos, pessoas que estão impedidas de deixar o país através de uma medida judicial. Ao mesmo tempo, também está sendo checado os pertences de mãos que estão sendo embarcados. Ou seja, deverá acarretar, sim, atrasos no voo, mas os policiais federais vão tentar agir de forma mais rápida para que, realizando essa checagem, que deveria ser rotineira, não prejudique a população que está embarcando. Muito obrigada, Jorge. Lembrando que essa operação acontece em todos os aeroportos do país. Natália Chaves para o RBV News. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. 19 e 20 de abril acontecerá o 7º Encontro Nacional das Lideranças Regionais da Propaganda Brasileira. Venha alimentar seu conhecimento com ideias novas e se inteirar do que está acontecendo no mercado da publicidade nacional. Oficinas e muito conteúdo. Aprenda e se recicle com as feras no assunto. Inscrições 3384-8610. Realização Sinapro MS e Fenapro.
Uma série de bombardeios e ataques a tiros matou pelo menos 35 pessoas no Iraque nesta quinta-feira. Mais de 150 ficaram feridas. Uma onda de bombardeios e ataques a tiros em 6 províncias do Iraque matou pelo menos 35 pessoas nesta quinta-feira. Mais de 150 ficaram feridas. Este é o dia mais sangrento no país desde 20 de março, quando tiroteios e atentados reivindicados pela rede extremista Al-Qaeda deixaram 50 mortos e 255 feridos. A violência no Iraque caiu significativamente desde 2006, mas os ataques continuam. Só no mês passado, 112 iraquianos perderam a vida. A junta militar e os principais partidos da oposição da Guiné-Bissau chegaram a um acordo nesta quarta-feira para que sejam realizadas novas eleições. Um golpe de Estado ocorreu após o segundo turno das eleições presidenciais no país. A junta militar e os principais partidos da oposição da Guiné-Bissau chegaram a um acordo nesta quarta-feira para que sejam realizadas eleições depois de um período de transição de 2 anos. O pacto confirma a dissolução das instituições depois do golpe de Estado de 12 de abril e a criação de um Conselho Nacional de Transição que deverá nomear um presidente e um governo provisório. Os partidos políticos signatários acordam: 1. Em criar o Conselho Nacional de Transição como órgão de fiscalização e legislativo para gerir o processo de transição democrática. 2. Fixar o período máximo de duração da transição democrática em 2 anos. O Exército vai voltar aos quartéis depois de um novo presidente ser nomeado. O Comando Militar, voluntariamente e após a tomada de posse do Poder Civil instituído, nomeadamente o Presidente da República de Transição, o Conselho Nacional de Transição e o Governo de Transição, regressará às casernas militares com o espírito de submissão ao poder político. O golpe de Estado ocorreu após o segundo turno das eleições presidenciais. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata do trabalho escravo no Brasil, realizou a primeira audiência. No encontro, especialistas e representantes do governo avaliaram a escravidão no Brasil e apontaram soluções para o problema. No ano de 2011, o Ministério do Trabalho libertou mais de 2.400 trabalhadores que estavam em situação de escravidão. No campo, a pobreza e a falta de oportunidade tornam as pessoas mais vulneráveis. Você tem, de um lado, o aliciamento fraudulento, onde há a promessa do trabalhador de um salário, de condições de vida, condições de trabalho que não são cumpridas. Essa pessoa já chega endividada na fazenda ou no local de trabalho, já chega endividada, e com essa dívida, por exemplo, ela não pode largar o emprego. Você tem também uma violação das condições de trabalho, você tem pessoas dormindo junto com animais, você tem pessoas sem água potável, sem alimentação de qualidade, e isso é a degradância, né, da dignidade da pessoa humana. E você também tem um trabalho escravo clássico, que é a questão da ameaça à movimentação, ao direito de vida do trabalhador, através até às vezes de segurança armada. Na audiência também foi discutido o trabalho escravo nas cidades. Nesses locais, é o desejo de uma margem de lucro maior que justifica a exploração do trabalhador num modelo semelhante ao da escravidão. Eu dou um exemplo que aconteceu no ano passado em São Paulo, numa indústria, uma indústria urbana, uma grife internacional, a Zara, que uma peça de roupa que custava R$160 na loja, se pagava R$2 para a pessoa que costurava aquela roupa. Então, isso é um caso de sobreexploração do trabalho que faz com que seja um trabalho análogo à da situação do escravo. O que preocupa os empregadores até então é a inserção no cadastro de empregadores, a denominada lista suja, que impede a tomada de crédito. Então, a PEC 438, que desapropria a terra, será mais um instrumento efetivo para, em termos de instrumento legislativo, a gente possa amenizar esse sofrimento dos trabalhadores. A CPI está cumprindo seu papel em pautar o tema. Nós estamos trazendo gente para cá para fazer pressão. No dia 7, a partir do dia 7, falei agora com a ministra Maria do Rosário, vamos fazer uma grande mobilização, culminando com o dia 8, para conversar com todos os deputados, para garantir
que haja quórum, porque o grande desafio é que ninguém vai votar contra a PEC, né? Os que são contrários, na realidade, vão querer se abster. Então nós queremos criar um movimento de pressão para que todos estejam presentes, porque a PEC exige um quórum qualificado. Mas para o deputado Luiz Carlos Reising, a CPI também é uma oportunidade para esclarecer excessos, que, segundo ele, têm sido cometidos por fiscais. Por exemplo, um trabalhador está numa propriedade. O colchão que ele tem lá é 20 centímetros. E se na norma ele tem que ter 25 centímetros, o senhor já tem trabalho escravo porque o senhor está usando um colchão 5 centímetros com espessura menor. O senhor lá tem 3 banheiros e o senhor tinha que ter 5 banheiros para os seus 15 empregados. O senhor faltou 2 banheiros, trabalho escravo. Então, o tipo de julgamento que os fiscais fazem, de acordo com as normas que nós temos, são muitas vezes absurdos. A Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção debateu medidas para dinamizar o setor. O maior desafio para a produção nacional é o crescimento da oferta de produtos estrangeiros no mercado brasileiro, principalmente de roupas fabricadas na China. Desde a metade do ano passado, o governo vem adotando medidas para proteger a indústria têxtil brasileira da concorrência com os países asiáticos. O Plano Brasil Maior trouxe redução de impostos, facilidade de crédito e financiamento do comércio exterior. A indústria têxtil brasileira é a 4ª maior do mundo na fabricação de roupas, mas ainda assim sofre cada vez mais com a entrada de produtos importados, principalmente da China. Nós estamos assistindo a um crescimento vertiginoso das importações, 40% na área de roupas, enquanto que a produção local está caindo. Do jeito que nós estamos hoje, se nada for feito de mais contundente, nós perderemos cada vez mais participação da produção nacional no abastecimento do mercado brasileiro de vestuário. O presidente da Frente Parlamentar da Indústria Têxtil explica que quando a indústria nacional produz menos, cai também a quantidade de pessoas empregadas no setor, o que é muito ruim para o país. Por isso, a Frente Parlamentar e as empresas defendem a ampliação das medidas adotadas pelo governo para enfrentar esses desafios. A nossa preocupação maior é que hoje o mercado consumidor brasileiro é um mercado muito atraente para o produto importado na área de confecção, especialmente o produto asiático. Nós queremos ampliar salvaguardas que ampliem a proteção do nosso mercado, portanto protejam os empregos da indústria nacional de confecção. Nós trabalhamos para que se vote imediatamente a resolução 72 do Senado, que é aquela que vai acabar com a guerra fiscal dos portos, que é algo absurdo, quase inacreditável, que nós estejamos hoje subsidiando a importação de produtos de confecção e com isto roubando empregos do nosso país e de brasileiros que poderiam estar atuando nessas áreas. Estamos também trabalhando numa pauta tributária que proteja especialmente as pequenas e médias indústrias na área de confecção. Veja a seguir, leilões da Expo Grande superam expectativa de criadores e uma entrevista com um dos defensores públicos do caso da menina de 9 anos que foi espancada pelo pai. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. 19 e 20 de abril acontecerá o 7º Encontro Nacional das Lideranças Regionais da Propaganda Brasileira.
Venha alimentar seu conhecimento com ideias novas e se inteirar do que está acontecendo no mercado da publicidade nacional. Oficinas e muito conteúdo. Aprenda e se recicle com as feras no assunto. Inscrições 3384-8610. Realização Sinapro MS e Fenapro. Essa semana, uma garota de apenas 9 anos foi espancada pelo pai apenas porque quebrou um ímã de geladeira. O caso aconteceu em Campo Grande. Os avós já conseguiram a guarda da menina na justiça, mas a mãe biológica também entrou na disputa. Para comentar o caso, converso agora com o defensor público Igor Linjardi, que representa os avós da garota. Bom dia, doutor Igor. Bom dia. A avó já conseguiu a guarda provisória da menina? Ontem o pedido de guarda foi interposto ontem pela Defensoria Pública e hoje, acessando ao site do Tribunal de Justiça pela internet, eu pude observar que ainda, pelo menos atualizado o site, ainda não existe uma decisão judicial concedendo a guarda provisória. O que existe já desde do dia do acontecido é que a criança foi colocada sob responsabilidade dos avós para evitar que ela ficasse abrigada num local em que ficaria distante dos familiares. A partir do momento que também a mãe biológica entrou na disputa, qual é a visão da Defensoria Pública, doutor Igor? A visão da Defensoria sempre é pelo bem-estar da criança. Independentemente se ela fique com os avós ou com a mãe, deve-se levar em consideração sempre o que é melhor para a criança. No caso, os avós, pelo que nos foi passado, criaram essa criança até os 6 anos de idade. E a mãe, por sua vez, não teve contato com ela desde então, desde do nascimento. Então, em termos afetivos, muito provavelmente a avó tenha mais afeto, e a criança por ela, do que a própria mãe. Agora, a Justiça, ela tem um período para decidir, para tomar essa decisão de com quem vai ficar a guarda definitiva ou a guarda provisória da menina, doutor Igor? Não tem, porque, como eu disse já em algum outro meio de entrevista, que a juíza não tem como, por si só, sair do seu gabinete e ir até o local onde a criança está, ir até o local onde o pai reside, ou até mesmo onde a mãe reside, que é em Jardim. Ela faz isso por suas técnicas. Ela tem, dentro do Poder Judiciário, psicólogos, assistentes sociais, que essas pessoas se encaminham até a casa dos avós, se encaminham até a casa da mãe e até mesmo a casa do pai, para fazer um estudo psicossocial dos moradores, do ambiente, enfim. Ela vai fazer traçar todo um perfil da condição de vida dessas pessoas, da condição moral dessas pessoas, e aí, com base em todos esses elementos, ela decide com quem a criança vai ficar. Agora, doutor Igor, se o pai morar perto da mãe, no caso, que é a avó da criança, isso a Justiça leva em consideração também para liberar a guarda? No processo criminal que corre contra o pai da criança, a determinação judicial foi para que ele se mantenha afastado pelo menos 300 metros da filha. Essa decisão judicial, pelo que a gente tem ouvido, inclusive do próprio advogado do pai da criança, é que ela vai ser cumprida. Até mesmo porque, caso haja um descumprimento, a prisão pode ser reestabelecida. Então, e também ouvi a avó da criança, com quem a criança está, de que ela está plenamente disposta a cumprir a decisão judicial. Então ela vai impedir o pai, caso o pai queira, ela vai impedir o pai de visitar essa criança. Isso até o final do processo criminal, isso tem que acontecer.
sob pena de restabelecimento da prisão. Agora, o senhor já viu algum caso parecido o senhor atua na Defensoria Pública, o senhor já viu algum caso parecido com esse? Infelizmente, nós temos diversos casos parecidos. Esse eu até comentava com uma das repórteres da RBV News. Infelizmente, esse é um dos poucos casos que nós temos registrado. Mídia, né? Exatamente, que foi registrado. A maioria acontece dentro dos lares, em que não há visibilidade, e normalmente a esmagadora maioria desses casos é resolvido dentro do âmbito familiar. Esse, como foi filmado, ganhou uma repercussão muito grande e demonstrou e trouxe à tona um problema sério, que é a agressão às nossas crianças, né? Hoje, por exemplo, no nosso site, que já tem uma agressão a uma menina em Três Lagoas. Quer dizer, a senhora acredita que a partir de agora, desse caso, as pessoas vão querer mostrar que realmente está acontecendo esse tipo de agressão contra a criança? Espero que sim. Espero que tenhamos mais vizinhos como esse que realizou a filmagem. Eu acho que só assim as pessoas que se arvoram no direito de educar exagerando, porque eu não sou contra o direito da educação, muito pelo contrário, isso está dentro de uma das prerrogativas do poder familiar, educar o filho. Mas tudo que extrapola, tudo que ultrapassa o limite da proporcionalidade, passa para ser uma agressão passível de punição criminal. Então, espero que tenhamos mais vizinhos que se sensibilizando com a situação dessa criança, que passe a denunciar mais esses casos. Eu acho que trazendo isso à tona, muito provavelmente o número de agressões às crianças irá reduzir. Não só as crianças, as mulheres também sofrem em relação a isso. O senhor considera um exagero de que proporcionalidade, doutor Igor? Um exagero tal que configura crime. Sem dúvida nenhuma, pelo menos na análise superficial das imagens, a gente observa que o pai efetivamente exagerou naquilo que ele mesmo mencionou, que era a intenção de educar. Ele extrapolou o limite que a lei autoriza a ele, não só a ele, mas a todos os pais, de educar os filhos. Acredito que ele tenha exagerado, tenha ultrapassado essa proporcionalidade, e essa ultrapassagem gerou, sem dúvida nenhuma, a ocorrência de um delito. Doutor Igor, o senhor disse aí, a agressão às mulheres também está muito escondido? Essas agressões não aparecem muito? Infelizmente tem. Agora, com a criação das delegacias da mulher, com a Lei Maria da Penha, isso veio à tona. As mulheres saíram de trás das cortinas do lar e resolveram denunciar os seus maridos, que dizem que as amam, né? Mas efetivamente não é exatamente esse o sentimento que eles nutrem por ela. Caso contrário, não as agrediria. Isso tem trazido isso muito à tona, e o número de denúncias tem aumentado e, consequentemente, num futuro muito breve, muito próximo, se Deus quiser, essas agressões também irão diminuir. Doutor Igor, qual que é o próximo passo no caso dessa menina agora? Judicialmente, o que vai acontecer agora? Então, são esses estudos que serão realizados. A juíza determinará que sejam feitos estudos psicossociais em todos os envolvidos, tanto avós, paternos, que estão com a responsabilidade da criança, irá fazer um estudo social muito provavelmente na casa do pai, com a madrasta e com as irmãs que residem com o pai, e também muito provavelmente um estudo psicossocial com a mãe que mora em outra cidade e com seus filhos também que residem com ela. Quando a gente assiste o vídeo, tem uma criancinha assistindo o tempo todo a agressão do pai na filha maior. Como é que a Defensoria Pública ou propriamente a Justiça vai tratar? Como é que essa criança vai ficar? Isso aí é um caso extremamente sério, extremamente grave, porque a criança que cresce vendo uma agressão, muito provavelmente no futuro, ela irá agredir seus filhos. O pai corre o risco de perder também a guarda dessa menina? Eu acredito que não. Nesse caso, em relação à irmã, o senhor menciona? Que não. Assistiu todo o espancamento. Não acredito que não tenha o risco de perder a guarda dessa criança. Mas, necessariamente, tanto ele quanto todos os seus filhos deverão passar por um tratamento psicológico, para evitar que isso deixe marcas na mente desses envolvidos, inclusive do próprio pai, para que isso não volte a acontecer e que todos tenham uma vida em paz.
O processo pode levar o pai novamente à prisão, numa condenação ou não? Eu não conheço o processo criminal, mas pelo pouco que eu conheço da área criminal, acredito que ele esteja sendo acusado ou de lesão corporal, de violência doméstica, no artigo 129, parágrafo 9º, ou de maus tratos. Tanto em um quanto em outro caso, caso se confirme a primariedade dele, muito embora eu tenha ouvido alguns casos de que ele já teria passagem pela polícia, analisando o site do Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes dele, não apareceu nenhuma outra distribuição criminal que não fosse essa. Então, a princípio, a gente imagina que ele seja primário. Nestas condições, eventualmente, no caso de uma condenação, muito provavelmente a pena não será de prisão. Muito provavelmente. Não posso fechar a questão, até mesmo porque não serei eu que irei julgar. Mas, segundo a lei, a pena máxima aplicada ao caso, ela pode até gerar uma pena privativa de liberdade. Mas o regime em si, muito dificilmente será o fechado. Pode ser que seja um regime aberto ou semiaberto. Eu agradeço a presença do defensor público, Igor Linjardi, conosco aqui no RBV News TV, pela entrevista e pelas informações. Muito obrigado, Igor. Eu que agradeço e estamos à disposição. Os leilões da Expo Grande, que começou há uma semana em Campo Grande, já renderam mais de 60 milhões de reais. E a expectativa é que as vendas nessa edição da feira batam recordes. São bois, bezerros, animais que movimentam uma importante economia. Até agora os leilões já somaram 12 milhões de reais. Mas os bancos de primeira linha já disponibilizaram em torno de 40 milhões de reais para crédito rural, para aquisição de matrizes. Então a Expo Grande ela já passou em comercialização, em negócio, mais de 60 milhões. É um dos mercados responsáveis por uma das maiores movimentações financeiras da Expo Grande. São 48 leilões em 10 dias de feira, que pode movimentar até 100 milhões de reais. Mas é importante ficar atento a toda essa movimentação. A cada abertura de porta, uma nova oportunidade de negócio. A cada novo lote de animal, a negociação recomeça. Quem dá mais? Aqui, quem fizer a melhor proposta, leva. Mas o que esses animais oferecem de diferente? O veterinário explica que são bovinos que passam por um programa de melhoramento genético. Um investimento para o pecuarista que tem retorno garantido. No caso do Guzerá Azul, participa do programa de melhoramento do GenePlus. GenePlus é da Embrapa. Eles já são 12 anos em programa de melhoramento. Então, além da raça ser qualificada, nós temos animais de excelente qualidade. É um processo de seleção, então sai um pouco do achismo e passa a ser trabalhado com números. Aqui, a movimentação é grande durante todos os momentos. Olhos atentos dos leiloeiros e dos futuros compradores. E é assim, a economia sendo fortalecida a cada lance. E agora você confere os principais destaques do nosso portal. Você acessa no www.rbvnews.com.br. Aqui nós temos ao vivo, a partir de agora você pode acompanhar a sessão extraordinária do Congresso, que cria a CPI do Cachoeira. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos por aqui ainda. Começa hoje a Operação Padrão da Polícia Federal, já mostramos essa matéria. Policiais civis cruzam os braços em busca de melhoria salarial. Bombeiros tentam resgatar pedreiro desmaiado no 13º andar de um prédio em construção. Explosão de 10 carros-bombas deixa ao menos 36 mortos no Iraque. E um surto de dengue que pode levar à instalação de um hospital de campanha em Corumbá. São os destaques do nosso RBV News. E o RBV News edição manhã fica por aqui. Mais informações em nossa edição da tarde às 6 horas. Tenham um bom dia.